Labers, vamos falar um pouquinho hoje de como instruir nossos condôminos a prepararem os imóveis para quando eles estiverem ausentes nas férias. Bom, vamos lá, são 3 pontos principais. O primeiro deles, vamos evitar vazamentos. Para isso, por favor, incentive seus condôminos a fecharem registros de água, principalmente. Mangueirinha resseca, aquela bendita mangueirinha da nossa geladeira que sai aguinha na porta. Aquilo é um clássico. Com variação de temperatura, aquilo fica velho, ressecado, pof! Pode ter uma inundação no apartamento, que inclusive pode ter consequências piores. E para o nosso elevador, já imaginou? Então, fechar registro, número 1. Número 2, quem é que vai poder entrar nesse apartamento na ausência dos nossos condôminos? Vai ter algum parente, uma empregada? Tudo isso tem que ser deixado claro e por escrito para nós da administração. Terceiro ponto, muito importante. Tem cachorro, tem gato, periquito, peixe, planta. Quem é que vai cuidar disso? Gente, começam aqueles famosos pedidos. Nossa, mas não dá para o nosso zelador, para aquele porteiro mais simpático subir, dar uma comidinha para o meu peixe, uma aguinha na minha samambaia, trocar a raçãozinha do gato, limpar a caixinha de areia? Não, gente, não é obrigação dos nossos funcionários e isso pode dar muito problema. Acontece alguma coisa naquele imóvel, o bicho morre, some alguma coisa, a responsabilidade volta para quem? Para o condomínio. Então incentive o senso de vizinhança, talvez um vizinho, um parente ou uma empresa especializada tem que ser contratada para esse tipo de cuidado. Mas não caia na armadilha de ser o simpático, porque isso pode se voltar contra o condomínio. Com todos esses cuidados, a gente espera que todo mundo se divirta e a gente tenha um período muito bacana para que a gente também possa colocar nossos funcionários de férias, nós possamos fazer algumas manutenções necessárias, porque talvez algumas famílias vão estar ausentes por um período, tá bom? Se isso não acontecer também, veja se vai ter recreação para as crianças, veja se a gente vai ter também os nossos jardins e áreas comuns em ordem, para que quem fica em casa também possa usufruir de tudo aquilo que o condomínio oferece, tá bom? Feliz Natal, feliz Ano Novo para aqueles que estão nos escutando agora e que talvez a gente não veja mais. Um beijo. Fala pessoal, tudo bem? Aqui no Síndico Lab Responde. A pergunta de hoje fala que cuidados o condômino deve ter, os moradores devem ter ao deixar suas unidades para uma viagem agora nessa época de férias. Bom, basicamente a gente costuma soltar algumas circulares aos condôminos fazendo algumas orientações. Que orientações são essas? A primeira é de fechar todos os registros possíveis dentro da sua unidade. Então, registro de máquina de lavar, registro de banheiro, registro de cozinha, ou até mesmo o registro geral da unidade, todos aqueles que puderem ficar fechados para evitar transtornos com vazamento. Se não puder ficar fechado, que a gente deixe aquelas mangueirinhas de duchas higiênicas ou até mesmo da máquina de lavar, de filtros desconectadas, esses equipamentos completamente desligados. A gente cansa de ver acontecendo por aí com uma oscilação da pressão da água na coluna do prédio, esse tipo de equipamento romper e gerar aqueles alagamentos, aqueles transtornos enormes que não prejudicam apenas o morador da unidade, às vezes até unidades vizinhas, às vezes até o próprio condomínio quando a água chega ao elevador. Outros cuidados importantes são de deixar registro de gás completamente fechado, os equipamentos elétricos, caso não seja possível fazer um desligamento direto no quadro, deixar eles fora da tomada para evitar eventuais questões de sobrecarga, às vezes que vêm da rede externa para dentro da unidade. Então deixar os equipamentos desligados, evitar queima, evitar riscos aí, se possível desligar os disjuntores. Outras recomendações que a gente faz é de informar o condomínio da ausência durante aquele período, deixar uma cópia da chave se a viagem for muito longa, por exemplo, a pessoa está indo viajar a uma distância de que ela tem que voltar, no caso de uma emergência muito longa, a gente recomenda que se deixe uma chave com alguém de confiança que fique próximo ao condomínio, um parente, um amigo, que seja de confiança, nunca com alguém do condomínio, mas com alguém
da família ou do seu círculo social, e esse telefone fica com a administração, dizendo que a administração pode entrar em contato com essa pessoa em caso de emergência, tá? Para, se necessário, a pessoa vir. Imagina aquela situação do vazamento, se acontece de ter um vazamento e a pessoa precisa comprar uma passagem para voltar do exterior, para fechar um registro, para evitar todo esse processo. A gente tem a chave aqui próximo, a gente consegue que essa pessoa venha à unidade e faça toda a operação sem que seja necessário o síndico entrar, arrumar a porta, esse tipo de situação, para prevenir a própria unidade aí nesse tipo de ocorrência. Então a comunicação e alguns cuidados dos moradores nessa época são extremamente importantes. Bom, nessa época de férias, é sempre legal a gente relembrar os condôminos daquilo que eles têm que fazer aí antes de sair de férias, antes de viajar. Então, tem 3 coisas que eu acho importantíssimas, que é, primeiro, ver se todas as torneiras estão fechadas, ideal mesmo, fechar o registro de entrada de água do apartamento, fechar o registro de gás do apartamento, para que se tiver um vazamento também não causar nenhum acidente, e tirar todos os equipamentos da tomada, ou melhor ainda, desligar a chave geral do apartamento, né? Isso vai fazer com que você não tenha nenhum problema aí, nenhuma ocorrência grave no teu apartamento durante esse período que você não está. Não deixe pet sozinho, leve o pet com você, eles sofrem com fogos, eles sofrem com abandono, não é legal deixar. E se você tem planta, se você tem suas plantinhas lá, suas samambaias, é legal combinar com um vizinho para ir lá regar suas plantas e aproveitar e dar uma olhada no apartamento para ver se não tem nenhum problema.